Bom dia a todos. É um prazer e uma honra partilhar o palco com tão ilustres convidados que já estiveram e vão estar. Agradecer ao Pedro, na pessoa da APEL, o convite que nos fez para estar aqui a falar e o desafio que é falar de um tema que tão bem explorado estava a ser no painel anterior. Mas eu, antes de entrar aqui no tema, eu queria aproveitar para fazer uma pequena nota e um agradecimento a duas senhoras que estiveram aqui antes. Isabel Alçada e Ana Maria Magalhães, muito obrigado. Li muito, uma aventura. O Chico e o Faial acompanharam. E vou tomar a ousadia de dizer uma pequena adaptação de algo que é muito conhecido entre nós. Um grande escritor nosso diz: eu sou do tamanho que vejo. Eu acho que a gente pode dizer: nós somos do tamanho do que lemos. Eu tenho 2 metros e eu digo que quero sempre crescer. E eu cresço com a aprendizagem, com o ensinamento, com os livros. Pois bem, é aqui que venho falar hoje. Venho falar um bocadinho do Generative AI, oportunidades e desafios. Eu sou um otimista por natureza, portanto podia ter posto ali a palavra riscos. Acho que tem desafios. Desafios para ultrapassar, desafios para chegar mais à frente. Esta organização criou este evento em vários momentos, em vários capítulos. E eu, sendo da inovação, eu não podia não começar esta minha apresentação sem falar do Index. Quase todos os livros o têm. Foi uma invenção do século XIII que, curiosamente, foi criado por 2 pessoas ao mesmo tempo, em Paris e em Oxford, para um livro. Obviamente, na altura era a Bíblia, mas já foi uma invenção. Depois, 2 séculos depois, mais ou menos, a impressão, que também trouxe relevância para este mundo dos livros que nós conhecemos. Mas nós vamos sempre passando por evoluções, por revoluções industriais e vamos nos adaptando. Mas agora chega algo diferente. E porquê que chega diferente? Chega diferente porque nós estamos a viver lá agora. E quando somos nós, custa sempre mais. Custa sempre muito mais nós adaptarmos. Porque quando já chegamos e já vimos acontecer, é mais fácil. As novas gerações, e atenção, não me posso considerar velho, mas as gerações mais novas do que eu já nascem com o dedo, não é? Eu estava de férias, estava no norte do país e uma prima da minha mulher, que teve uma criança, ela agarrou no meu relógio com meses e começou a fazer assim no meu relógio. Já nascem com este tico, parece. Pronto, já estão habituados. Nós é que não. Eles vão ser os próximos decisores. Nós ainda estamos a viver agora. E, portanto, a nós custa-nos adaptar, custa-nos ser flexíveis. Uns somos mais, outros somos menos. E, portanto, agora eu digo-vos, temos que reagir, temos que nos adaptar. E eu vou-vos trazer agora aqui, para começar, a arte criada com Generative AI. Isto é uma peça que esteve no MoMA e ela é criada totalmente através de modelos de inteligência artificial, do Generative AI. Esteve em exposição de novembro do ano passado até meio deste ano, aproximadamente. É arte em movimento. Será que o autor estava em risco? Não, ele achou uma oportunidade, o tal desafio. Portanto, a arte também pode ser criada através do Generative AI. É um bocadinho isto que eu venho aqui falar hoje, começar por dizer o que é e o que é que não é, para também, e curiosamente quando falava com o Pedro e com a Sílvia sobre a preparação deste evento, isto foi algo que a minha mãe me ensinou, que nós devemos adaptar a mensagem aos nossos interlocutores. E o Pedro, eu disse isto e o Pedro disse: olha, é engraçado, Eduardo, porque é a 3ª vez este dia que ouvimos isto que tu estás a dizer. Portanto, e eu vou começar por que é que é. Desculpem quem já sabe o que é, desculpem quem até já sabe mais do que eu, mas eu vou começar por que é. É um Large Language Model, ou seja, é um modelo muito, muito grande de informação. É demasiado grande e vocês já vão ver o porquê. É geração em alta qualidade, e por isso estamos aqui hoje a falar no Book 2.0 sobre isto. Pode gerar conteúdo em alta qualidade, não só textos, imagens, música, vídeo. Conteúdo que até então nós achávamos que nunca estava em risco. E eu acho que não está em risco. É um conjunto de extração de fontes existentes para dar uma resposta. Mas nem sempre essa resposta está certa também. O que é que ele não é? Ele não sabe falar com tudo, nem de tudo. Ele sabe falar dos modelos que lhes serviram de dados de input, dados de entrada para dar a resposta. Mas não sabe tudo, obviamente. Porque se aquele modelo não tiver tudo, não vai ter tudo na saída. E isso leva-me a que ele também não sabe e não tem percepção.
E já falámos muito aqui neste dia de começamos na nossa infância, no nosso crescimento, e nós vamos ganhando sempre muito a percepção do mundo. Pois bem, estes modelos não têm percepção dos inputs nem dos outputs. E também não são melhores em certas tarefas, apesar da gente achar muitas vezes, quando a gente não conhece a tecnologia, que aquilo é magia. É uma caixa negra. Meu Deus, o que é aquilo? Pois bem, há tarefas que são feitas por melhores outras inteligências artificiais do que a Generative AI. Mas o Generative AI teve um fator brutal. E aconteceu no final do ano passado. O Netflix demorou cerca de 3 anos e meio a atingir 1 milhão de utilizadores. O ChatGPT demorou 5 dias. Portanto, isto põe-nos em perspectiva como é que nós estamos a viver em sociedade. Como é que a gente consome as coisas, como é que a gente adota as coisas e, portanto, se nós estamos a falar no momento em que temos que chegar mais perto das nossas pessoas, que temos que estar envolvidos com elas, para que o livro seja algo com que elas adotem de forma natural, como muito bem aqui explicaram, não seja a martelo, utilizando aqui uma expressão anterior que eu registrei, nós temos que entender isto, nós temos que entender as nossas pessoas, a nossa sociedade. O que é que nós vemos, e eu trabalho numa consultora internacional, o que é que nós vemos? 70% das organizações já estão a explorar. E 19% dizem que já estão a fazer até entradas em produção e a fazer alguns pilotos. Há muitos outros que não sabem efetivamente o que é. O que é aquela coisa? Ajudem-nos lá. E isso é relevante. Porque também, muitas vezes nós avaliamos e tomamos as coisas quando elas estão à nossa frente. É como dizer o sucesso ou a sorte. É fácil quando ela acontece à nossa frente. Mas por trás há um caminho até chegar a este momento. Até chegar aqui. A inteligência artificial aconteceu mais ou menos a partir de 1950. E o Generative AI a partir dos anos 2000, aproximadamente. Começámos a adotar machine learning, soluções que nós hoje em dia já estamos fartos do spam. Pois bem, em 2000 foi quando eles começaram a aparecer. Quando a questão da predição das taxas de abandono, isto é muito relevante, por exemplo, na Europa, para a indústria financeira, foi em 2000 que começaram a aparecer isto. Depois, a capacidade de modelos melhores, a classificação de imagens, as tais recomendações, que é que hoje em dia não abro o telemóvel para ver qual é que é o restaurante que me recomendas. Portanto, isso já começou a haver há muito tempo atrás e já era uma forma de Generative AI. Depois aconteceu algo ali em 2014 e que de alguma forma trouxe o lado negro da força, não é? Ou seja, o deepfake, a capacidade de criar conteúdo que não é real, mas passa por real. E em 2019 começou os tais modelos a serem grandes demais para que eu pudesse utilizar e ter alguém a treiná-los. Eu já tinha que ter as máquinas a trabalhar as próprias máquinas, já que estamos a falar de milhares de milhões de parâmetros. E a partir de 2020 já somos capazes de criar voz, texto e imagem. E isto leva-nos, e àquilo que eu estava a dizer antes, que as organizações que estão a explorar estão a ver que não o conseguem fazer sozinho. E não estão a fazer, não é porque elas não tenham capacidade. Porque é assim, eu estou aqui perante uma audiência que sabe mais de livros do que eu, 100%. Não tenho problemas nenhum em afirmar. E esse é o core business, é o vosso foco. Agora, se vão começar a olhar para a inteligência artificial e desfocar daquilo que é o vosso core business, provavelmente vão ser ultrapassados pela concorrência. E é isso que também temos visto, que é as pessoas e as organizações têm auxiliado em outras para poderem endereçar estes temas. E temos visto, porquê? Temos visto que a criação de conteúdos em texto, imagem, vídeo, voz e tecnologia aparecem semanalmente. Eu estava a dizer, eu estava de férias e eu já tenho na minha caixa de correio um sem número outro de artigos para ler e para me adaptar, porque em 2 semanas já muita coisa aconteceu neste mundo do Generative AI. Qual é que é a melhor forma? Eu acredito realmente nisto. Eu tenho a sorte de trabalhar numa organização, que eu costumo dizer, e tomo aqui a liberdade de o fazer com vocês, de paga-me para eu pensar e ver coisas. Enquanto responsável de inovação numa consultora, eu ando pelo mundo inteiro à procura de ver o que é que está a acontecer. E a melhor forma que eu vos posso dizer é experimentar. Experimentar, arriscar. Tal como a gente quando abre um livro arrisca e não sabe o que é que vem dali e no final ficamos mais ricos. A experiência da leitura. Portanto, na tecnologia e na inovação, nós também devemos arriscar. Dar um passo em frente. E por isso é que eu disse que não acho que não há riscos, há desafios.
E oportunidades. Começando agora por falar nelas, irei falar um bocadinho transversal e depois vou focar aqui na nossa indústria, que estamos aqui presentes, está bem? Portanto, a nível de impacto em outras áreas. Temos em áreas, claro, de negócios, da definição da missão, dos objetivos, da estratégia. Dá muito jeito ter ali algo que grandes organizações falam do copiloto, que ajuda-nos a escrever e a ajudar-nos a definir a estratégia. O marketing, a estratégia de marketing, e aqui liga com as vendas, a capacidade de direcionar com um esforço reduzido, tratar o cliente como único, apesar de eu, no meu back-office, na minha estrutura interna, fazer igual para todos, mas eles se sentem como único. Na capacidade dos recursos humanos, e há bocado estávamos aqui a falar e a ouvir que esta tecnologia pode ajudar na parte da resposta rápida, sem eu ter que estar a traduzir ou criar conteúdo. Sim, as FAQs, as questões, as perguntas e questões frequentes, sim, é uma boa oportunidade para eles que a gente está a ver. Os onboardings, a entrada de novos colaboradores nas organizações e, claro, aquela adaptação mais fácil que também o próprio IT também está a usar essas tecnologias. Temos os negócios com base na evidência e eu acho que num país como o nosso, como Portugal, que comparando com os outros da Europa, nós somos aquele país do desenrasca, não é? Daquele que pode estar tudo muito bem preparado, mas se acontecer algum imprevisto, Portugal tem essa capacidade. Vimos as jornadas, ninguém acreditava que íamos fazer umas jornadas que eram tão bem classificadas e tão bem faladas no mundo inteiro. E se me perguntassem a mim, no início do ano, se a gente ia conseguir ter alguma coisa ali naquele terreno, eu duvidava. Mas pronto. Portanto, isto para dizer o quê? Que no negócio ajuda com base na evidência. Deixamos um bocadinho os achismos e eu acho que nesta parte dos leitores e entender os leitores é muito relevante. É os negócios com base nas evidências. Eu conhecer as minhas pessoas. Não é porque eu acho. Porque eu, Eduardo, eu vou ter a minha visão assim. Com o quê? Com base, nas minhas relações, nas minhas leituras. Mas se eu tiver um conjunto de evidências maiores que eu não consigo chegar a todo lado, a minha decisão vai ser mais rica. Depois há toda a parte do aumento da eficiência, a redução de custos, a disponibilidade 24/7. Cada vez mais se fala dos direitos humanos e de não escravizar outras culturas e outras populações, só porque trabalham um custo de vida mais barato. A tecnologia pode ajudar nisto. Pode ajudar a garantir que temos uma resposta 24/7 e não é só porque na outra parte do mundo eu consigo pagar a recursos a um preço demasiadamente barato e dar-lhes um mínimo de condição que nem sequer é sustentável. Portanto, pode ajudar também nesta parte, pode ajudar-nos a sermos realmente maior sociedade ao trabalharmos 24/7. Depois, diminuição do erro. Eu estou a falar de tecnologia, a tecnologia não é infalível. Eu tenho um erro na tecnologia, corrijo uma vez, está corrigido para sempre. E a escalabilidade para as organizações, e nós estávamos aqui a falar, e o Pedro apresentou os números. Portugal, comparado com a Europa, é pequeno, ou seja, é um mercado que nem, Pedro, acho que é 1%, não é? Ou nem chega quase a 1% do mercado europeu. Portanto, nós temos que escalar, nós temos que conseguir escalar de alguma forma. E, portanto, pegando no escalar e passando agora concretamente para a criação do conteúdo e para as áreas que aqui nos trazem, este é um report feito pela Capgemini dos consumidores. Nós somos todos consumidores. Eu sou consumidor, vocês são consumidores, nós somos todos consumidores. Quando compramos um livro, eu estou a consumir aquele livro. Portanto, e é interessante perceber que os consumidores hoje em dia estão dispostos a pagar por conteúdo gerado. Estão dispostos a pagar por algo que eles sabem que foi criado por esta tecnologia do Generative AI. E isto é relevante porque pode-nos levar a novos tipos de conteúdo. Já bocado estavam a ver aqui o painel anterior, eu acho que não consigo ter aquele entusiasmo todo, mas consigo ter aquela vontade de dizer que acho que há novas formas para o conteúdo ser criado. Eu acho que não nos vai, quem escreve, eu volto a falar outra vez do Era Uma Vez, ou uma aventura, peço desculpa, não era uma vez, era uma aventura, não vão substituí-las. O Generative AI não vos vai substituir. A vossa forma de escrita, a vossa forma de nos agarrar enquanto leitores, não vai ser substituída. Agora, pode acontecer uma nova forma de criação de conteúdo em paralelo com o escritor, que vai permitir a esse escritor ter muito maior, se calhar, volume e pode levar a uma maior fonte de receita para o escritor, para as empresas, para todo o setor. Pode também trazer, e há bocado estávamos a falar aqui das traduções, e há formas e mecanismos, nós estávamos aqui há bocado a falar aqui ao pé, antes de eu entrar em palco, que há certas editoras que proíbem a tecnologia. Eu não sou muito averso à proibição. Eu acho que proibir é demasiado forte e nós, sendo portugueses,
nós quando nos apresentam um modelo, nós tentamos ver qual é que é a alternativa a esse modelo. Eu não gosto muito da proibição. Aconteceu com a tecnologia em Itália. Itália, no início de janeiro, fevereiro, quis fazer um baixo-assinado em que dizia que a tecnologia de Generative AI tinha que estar 6 meses parada. Tínhamos que parar. Ou seja, vou ver o que é que vai dar e depois vamos decidir. O mundo, infelizmente, não funciona assim. Nenhum de nós conseguiu parar as coisas que menos positivas nos aconteceram na nossa vida, por muito duro que elas fossem. Mas posso afiançar com quase 100% de certeza que saímos mais fortes delas. Tivemos que reagir. Portanto, é isso. Portanto, não vamos parar a tecnologia. Desafios. Privacidade dos dados. Sim. A questão da privacidade dos dados é muito, muito, muito relevante. As grandes organizações estamos a olhar para isto. Como é que eu garanto que o modelo de dados e a informação que eu lá tenho é realmente segura e não partilhada para fora daquele ambiente onde ela tem que estar? Como é que eu criei modelos e ferramentas aqui, não entrando demasiado na tecnologia ou detalhes técnicos, mas como é que eu crio aqui um conjunto de barreiras e de segurança para que o modelo de dados que eu utilizo, Eduardo, não vai para o lado? Como é que eu consigo garantir isso e como é que eu consigo falar isso? Depois, eu comecei por dizer o que é que era e o que é que não era o Generative AI. O Generative AI baseia-se em modelos. E, portanto, ao basear-se em modelos, se eu puser um modelo que é viciado à entrada, ele vai ser viciado à saída. Portanto, o bias e aquilo que hoje em dia, enquanto sociedade, nós falamos tanto que sermos inclusivos, garantir o direito a todos, a todas, não interessa o que for, é muito relevante. Depois, a perca de empregos. Eu gosto sempre de falar dos elefantes na sala, porque parece que uma pessoa pensa, ele não falou daquilo, aquilo é que era relevante. Perca de empregos. A Revolução Industrial trouxe perca de empregos? Trouxe. Os elevadores, já não temos ninguém, ou salvo são exceções, de termos alguém a tocar no elevador para quando a gente sobe, não é? Há evolução. Desaparece um emprego, vai-se criar novos. É isso que eu gostava de vos deixar aqui, a mensagem que é, isto está tudo na nossa cabeça. Puxarmos, pensarmos, idealizarmos, imaginarmos aquilo que os livros nos fazem fazer, apliquemos isso à realidade para procurar alternativas. Transparência. Eu estava há bocado a dizer, se eu tenho tecnologia e se não a conheço, aquilo é magia. Uma caixa negra. Eles metem para lá umas coisas, malta dos computadores. Mas se eu entender a tecnologia e criar modelos transparentes para vocês, vocês vão acreditar naquilo que está a sair, porque percebem. E depois, informação não verdadeira. Talvez aqui esta seja o mais relevante. A parte de informação não verdadeira. A capacidade de criar-se conteúdos está muito rápida. E, portanto, é muito fácil alguém conseguir chegar e dizer eu tenho aqui um livro. Está aqui. Está aqui algo para vocês lerem. Está aqui algo para vocês publicarem. Eu acho que aqui é onde vai ser necessário o maior empenhamento pessoal, e quando eu digo aqui pessoal é de força humana, na avaliação e nesta caracterização do que é a informação não verdadeira, o que é realmente valor acrescentado para uma organização. Mas não podemos parar o progresso. Eu há bocado comecei com um vídeo e antes de terminar vou-vos deixar só um vídeo de uma parceria que nós na Capgemini fizemos com uma artista ucraniana, que é quase a hora do almoço, ela faz bolos, ela é pasteleira e cria os seus bolos em 3D com utilização à inteligência artificial. A Dinara Castro é uma pasteleira ucraniana que nós fazemos uma parceria com ela exatamente nesta parte da criação de conteúdos. Portanto, quão mais fora da caixa é que a gente pode pensar? Bolos, impressão 3D e com inteligência artificial ao barulho. É verdade, acontece. Lá está. Se a nossa cabeça tiver abertura suficiente, nós podemos. E como mensagens finais, eu só vos gostava de dizer, está a acontecer agora, ela é real, ou seja, não é alguma coisa, isto ainda vai acontecer. Como nós portugueses muitas vezes fazemos, não, isto ainda vai demorar um tempo até chegar aqui. Não, já acontece. Nós estamos ligados no mundo inteiro. É melhor testar. Arrisquem. Testem. Procurem um simples caso dentro da vossa organização e testem. Identifiquem um caso que gostavam de ver ou que achavam que a inteligência artificial podia vos ajudar nisto. É melhor fazer agora e ter uma palavra a dizer do que depois, não investi, não soube, não aconteceu. E como eu vos estava a dizer há bocado, o mundo não vai
parar só porque é assustador. A inovação, e eu sendo responsável pela inovação, é uma jornada, não termina. É como a leitura, não termina. Continuamos e continuamos, sempre em procura de algo. Obrigado.